Fala moçada bonita, tudo bem com vocês? Esta videoaula está sendo dedicada para todos vocês que estão aí acompanhando o meu trabalho no meu canal, mas especialmente para os meus estudantes da Escola Municipal Francisca Alves, a nossa querida Enfal, em Belo Horizonte, e para os meus estudantes da Escola Municipal Professor Domingos Diniz, porque sempre aparecem alguns estudantes com dúvidas relacionadas ao que é locução verbal. Então, uma linguagem bem simples, direta, usando um português bem popular, vou explicar para vocês hoje o que é locução verbal e como fazer para reconhecer uma locução verbal dentro de uma oração. Perfeito? Inscreva-se no meu canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para vocês receberem notificações de videoaulas, de conteúdos musicais que eu coloco no meu canal. Curta aí esse vídeo se vocês gostarem, tomara que vocês gostem e coloque aquele comentário bacana também para o vídeo ter aí uma boa aceitação, uma boa visualização por outras pessoas também, certo? Então vamos ver aqui o que é locução verbal. Antes de mais nada, é importante a gente saber o que é uma locução. O que significa essa palavra? Locução é a mesma coisa que expressão. Expressão, em português, na escrita, vamos considerar que é um termo que tenha mais de uma palavra, perfeito? Então, locução é isso, expressão que contém mais de uma palavra. É só a locução verbal que existe? Não. Nós temos a locução adjetiva, locução adverbial, locução prepositiva, locução conjuntiva, locução interjetiva e a locução adverbial que eu coloquei propositalmente por último, que é o que vai ser o nosso objeto de estudo aqui. Opa, Bedendo. No final você falou locução adverbial, Bedendo. É locução verbal, Bedendo. Corrigindo, ó. Exceto as classes do substantivo, artigo, numeral e pronome. Existem algumas correntes linguísticas, alguns gramáticos, que falam que existe a locução substantiva, que seria o caso do substantivo composto. Então, por exemplo, mão de obra. Mão de obra, embora nós tenhamos aí 3 palavras, ela forma, na verdade, uma palavra só, uma significação só. Então, nós temos a classificação substantivo composto, mas alguns gramáticos falam também que esse substantivo composto pode ser chamado de locução substantiva. Mas eu vou me ater apenas a essas locuções aqui, que são as mais principais. Entendido, então, que locução é uma expressão que contém mais de uma palavra, vejamos agora locução verbal. Então, ficou fácil. Locução verbal são 2 verbos, porque nós temos uma locução, expressão, não é isso? Com mais de uma palavra. Então, locução verbal são 2 verbos que juntos representam apenas um processo verbal, ou seja, ele representa apenas uma ação. Então, na locução verbal, embora nós tenhamos 2 verbos, nós não vamos contar 2 ações separadas, 2 ações distintas. Na verdade, esses 2 verbos juntos vão representar apenas um processo verbal. Vamos ver como isso acontece nos exemplos de aplicação que eu coloquei? Olhem só. Oswaldina vai comprar um carro. Olha a Oswaldina de novo aí, ó. Presença garantida em todas as nossas videoaulas agora. E aqui, ó, batizei agora com W, não é com D não, hein? É nome chinês. Então vejam só, Oswaldina vai comprar um carro. Se eu pedir para vocês localizarem aqui quais são os verbos que nós temos nessa oração, vocês vão falar comigo que é o verbo vai e o verbo comprar. Mas percebam que esses verbos não estão expressando ações isoladas. Oswaldina vai e Oswaldina compra, como se fossem 2 coisas separadas. Não. Como eles estão juntos, percebam aqui que esses 2 verbos representam apenas um processo. Qual que é o processo principal aqui? É que Oswaldina vai praticar a ação de comprar. Então, a nossa ação principal aqui é comprar. É tanto que se a gente quiser, no lugar dessa locução, substituir por um verbo simples, a gente pode comprar aqui, a gente pode colocar aqui, ó, Oswaldina comprará um carro. Olha a equivalência, para vocês verem que essa locução verbal está expressando apenas um processo. Bacana? Apenas uma ação. Beleza? Olha aqui embaixo agora, Custódia está lavando roupa. Da mesma forma, nós temos o verbo estar e o verbo lavando.
Só que não são duas ações isoladas. São dois verbos que estão juntos, mas representando apenas um processo verbal, representando apenas uma ação. Aqui em cima, vocês viram que teve uma equivalência com um verbo na sua forma simples, né? Oswaldino vai comprar, é o mesmo que dizer Oswaldina comprará. Mas é sempre que nós vamos ter essa equivalência de trocar uma locução verbal por um verbo simples? Não, nem sempre vai ter essa equivalência. É o caso que nós temos aqui no segundo exemplo. Custódio está lavando roupa. É possível a gente pensar um verbo equivalente para substituir essa locução verbal? Nesse caso, não. Bacana? Então que fique claro para vocês aí que nem sempre nós teremos essa equivalência para trocar a locução verbal por um verbo na forma simples. Certo? Vamos ver agora a estrutura da locução verbal. Como que é essa estrutura, né? Como fazer para reconhecer uma locução verbal dentro de uma oração? Então, se a locução verbal nós temos aí dois verbos representando um processo só, nós teremos o primeiro verbo como verbo auxiliar e o segundo verbo a gente chama de verbo principal. Os próprios nomes já indicam para a gente aqui a função de cada um. Qual é a função do verbo auxiliar? A função dele é apenas de auxiliar o verbo principal, ou seja, o verbo auxiliar não indica a ação principal, né? Não indica a ação principal do processo. É tanto que eu coloquei aqui, ó, ele não tem um significado pleno. Então, qual que é o objetivo do verbo auxiliar? Indicar o tempo, o modo, o número e a pessoa da ação verbal. Então, quem vai ficar responsável por essa conjugação do processo verbal será o verbo auxiliar. Daqui a pouco nós vamos ver uns 3 exemplos de aplicação que eu coloquei aqui embaixo. Perfeito? Então, o verbo que vai ficar responsável por indicar esse processo verbal, que vai ficar responsável aí, né, por indicar a ação verbal, vai ser o verbo principal. Então, o verbo principal possui significado pleno. O que significa significado pleno? É aquele verbo que vai indicar de fato qual que é a ação verbal que está ocorrendo na oração, ok? O verbo principal, ele não é conjugado. A conjugação a gente deixa por conta do verbo auxiliar, tá? O verbo principal, ele vai se apresentar na sua forma nominal. Então, ele pode se apresentar no infinitivo, quando terminar em ar, er e ir. No gerúndio, quando terminar em ando, endo e indo. Ou então no particípio, quando terminar em ado e ido. Verbo principal sempre terminar com uma dessas formas aqui, ok? Sempre na forma nominal. Ou infinitivo, ou gerúndio, ou particípio. Vamos ver os exemplos aqui para a gente entender? Você irá sair amanhã? Note que nós temos aqui uma locução verbal. Tempinho para vocês acharem aí. Conseguiram? Para quem falou irá sair, acertou. Irá sair. Primeiro verbo, irá. Ele está como verbo auxiliar. É ele que está sendo conjugado para indicar para a gente o tempo, o modo, o número e a pessoa. Vamos ver? Irá. Qual o tempo que esse verbo está indicando? Futuro. É uma ação que ainda vai acontecer, né? Então, tempo futuro. Qual é a pessoa? Segunda pessoa do singular, que é com quem eu estou falando, né? Você, que no caso equivaleria ao tu, né? O número, singular, segunda pessoa do singular. E o modo indicativo, que é o modo da certeza. Então percebam que toda essa conjugação, todo esse processo de conjugação ficou por conta do verbo auxiliar irá. É esse primeiro aqui. E o segundo verbo é o que vai indicar de fato a ação que está sendo expressa aqui na oração, que é sair. Olha aqui a forma nominal, é um verbo que está no infinitivo, porque terminou em ir. Perfeito? Segundo exemplo, eu estou estudando para a prova. Na onde que nós temos aqui a nossa locução verbal? Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Isso. Bacana para quem disse que é estou estudando.
Da mesma forma, estou, verbo auxiliar. Então nós temos aqui um verbo indicando para a gente que a ação vai acontecer no presente do indicativo. E aqui nós sabemos também que é um verbo indicativo de primeira pessoa do singular. Tá vendo? Todo esse processo aqui, ó, quem é responsável por ele é o verbo auxiliar. E o estudando, que é a nossa ação principal, portanto, verbo principal. O que me interessa aqui é falar da ação de estudar. Qual que é a forma nominal que nós temos? Gerúndio, porque terminou em ando. E por fim, terceira oração. Florindo foi convidado para a festa. Qual que é a nossa locução verbal? Vamos lá. Isso, acertou para quem disse foi convidado. O foi, nosso verbo auxiliar. Então, foi aqui nos indica que é uma ação que já aconteceu. Então, pretérito perfeito do indicativo. E indica para a gente também número e pessoa. Como eu estou falando do Florindo, ele é aqui no nosso caso a terceira pessoa do singular. E o nosso verbo principal, a ação principal, né, que é convidar, sendo representado aqui pelo convidado, apresentado aqui na forma nominal do particípio, porque terminou em ado. Então, resumindo, a estrutura básica que nós temos da locução verbal é essa. O verbo auxiliar, que vai ser responsável pela conjugação do processo verbal, e o verbo principal, que vai indicar de fato a ação verbal expressa dentro da informação. Perfeito? Perceba aqui, gente, que essa explicação está bem simples, bem sintética. Daria para a gente ficar mais ou menos 1 hora aqui aprofundando o nosso estudo sobre locução verbal. O verbo auxiliar, por exemplo, eu coloquei para vocês aqui bem resumido como ele funciona. Mas se a gente fosse aprofundar o estudo sobre o verbo auxiliar, nós temos 4 tipos de verbos auxiliares. Nós temos os acusativos, os modais, os causativos e os sensitivos. Só que aqui, para esse momento aqui, não há necessidade da gente ver, né, cada um desses verbos auxiliares, porque o meu objetivo aqui é único, simplesmente mostrar para vocês como reconhecer uma locução verbal dentro de uma oração. Toda essa parte mais aprofundada da locução verbal, nós vamos deixar isso para uma próxima parte. Bacana? Bem, espero que vocês todos tenham entendido, principalmente os meus estudantes da Infal e da Escola Municipal Professor Domingos Diniz, e agradeço imensamente pela atenção e por prestigiar o meu trabalho simples, mas que é feito de coração e para ajudar vocês aí nos estudos de língua portuguesa. Bacana? Aquele forte abraço e até a próxima, pessoal!